a gente pode conversar um pouco, né, sobre eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o tema. Para mim é muito tranquilo falar sobre esse tema, porque, de fato, durante o meu doutorado, estudei bastante, né, sobre essa relação, inclusive não só com a obesidade, mas com doença hepática gordurosa não alcoólica também. Então, eu gosto bastante de falar também sobre esse tema. Michele já me apresentou, né, fez aquela apresentação formal, baseada... Apresentação resumida, né, Mas eu gosto muito de falar que eu sou a mãe da Bárbara. Na vida a gente tem alguns propósitos, e o contexto deu hoje falar bastante sobre a área de modulação, né, da microbiota, estudar mais sobre isso, produzir conteúdos, ter cursos na área sobre isso, escrever sobre isso, é muito em função não só do doutorado, mas principalmente em função do que aconteceu comigo no período, né, de gestação. Eu tive uma desbiose vaginal, e em decorrência das complicações da desbiose vaginal, Bárbara, minha filha, que tá tudo certo, perfeita, vai fazer 5 anos hoje, ela nasceu de 6 meses, né? Então foi, assim, um grande divisor de águas na minha vida, o antes e depois, e obviamente tudo aquilo que eu estava estudando na época do doutorado, quando ela nasceu, e tudo que eu vivenciei dentro da UTI me deram ali um propósito maior. E é por isso que hoje, né, tudo que eu faço é muito em função de compartilhar esse conhecimento da forma mais avançada possível, para que outros profissionais da área de saúde consigam trabalhar, né, de forma mais assertiva. Tá tudo certo aí, gente? Eu estou ouvindo meu retorno. Será que eu estou ficando louca? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Ah, tá. Pensei que era porque eu também estou no celular, e aí eu disse, será que eu estou... Não, mas meu celular... Não, eu estava ouvindo o retorno também. Acho que agora está tudo certo. Beleza. Então, essa sou eu, tá? E eu acho muito legal falar do propósito que tem por trás, né, de tudo que faço hoje. Quero convidar vocês para acompanhar os meus canais. Lá no YouTube tem temporadas ali de aulas gratuitas, tudo sobre modulação intestinal em diferentes temáticas. Então é só ir lá no canal do YouTube Ligiane Loureiro. Tem também o meu Instagram, quem não me segue, né, e quiser acompanhar os conteúdos também lá do Instagram é @doutora Ligiane Loureiro. E tem o meu canal no Telegram, que basta procurar Ligiane Loureiro, que você encontra lá o canal. O canal ele é um acervo com vários arquivos ali, vários links de aulas que eu mantenho liberada, vários conteúdos produzidos todos nessa área de modulação intestinal. Então, quem não acompanha um dos canais, o convite para vocês acompanharem está aqui. E assim, ao final da aula, eu gosto de fazer isso sempre que eu estou sendo convidada para alguma palestra, deixar vocês, assim, deixar materiais complementares do conteúdo que foi abordado. Então, eu deixo sempre um grupo VIP, vocês podem ler esse QR Code, serem direcionados para esse grupo. O único objetivo do grupo é justamente compartilhar materiais com vocês, né, relacionados à modulação intestinal. E, particularmente, esse grupo, que eu convido vocês a fazerem parte agora, é para que vocês possam ter acesso a todo o material que eu elaborei de forma complementar para essa aula. Então, vai ter uma apostila que a minha equipe elaborou, bem bonita, vai ter outros materiais complementares, a gente fez um mapa mental, tem uma série de artigos que eu acho legal vocês terem acesso para se aprofundar mais sobre o tema. Então, é só entrar lá no grupo VIP, que depois da aula a gente vai começar a liberar esses materiais. Eu vou deixar o link também, Michele, depois no chat, que aí fica mais fácil, tá? Para ninguém ficar preso na leitura do QR Code, tá bom? Sim, fica bom. Se quiser mandar já aqui, não sei se você já conseguiu enviar. Eu não consigo, porque eu tô meio perdida aqui, que eu não tô vendo vocês, eu tô olhando aqui pelo depois, celular. Qualquer coisa, depois quando eu enviar a gravação, a gente pode mandar novamente. Sim. Vocês me perdoem, porque eu sou uma PhD, vamos dizer, no Zoom. No Meet eu fico sempre perdidaça. Mas vai dar tudo certo. Eu deixei o QR Code espalhado ao longo dos slides, e aí, então, vocês já leem o QR Code, já ficam lá no grupo, que é lá que eu vou disponibilizar os materiais. Então, esses são alguns presentes, né? Como eu falei, a apostila, mapa mental, tem mais alguns artigos e outras coisinhas que eu gosto de surpreender. Bom, o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai compreender como a microbiota influencia na obesidade, quais são as intervenções a serem consideradas no contexto de modulação intestinal, incluindo, vamos falar um pouquinho mais das cepas probióticas, que isso é sempre algo que me perguntam bastante, tá? Então, a gente vai conversar mais nesse sentido, e a gente já vai começar falando, né,
o quão complexa é a etiologia da obesidade. Então, a obesidade é uma doença que é resultado da alteração e da associação de inúmeros fatores. Então, a gente considera ali fatores genéticos, fatores comportamentais psicológicos, né, fatores ambientais, endócrino-metabólicos, fatores. Hoje, a gente também sabe que existe ali desfechos associados à metabolização bacteriana de ácidos biliares, e sabemos hoje que existe uma relação por diferentes frentes associando esse quadro de obesidade com a microbiota intestinal. Exatamente por isso, né, que estamos aqui para conversar um pouco mais. E nessa perspectiva da obesidade e todas as alterações metabólicas e funcionais, a gente percebe que a própria etiologia dela, por ser complexa e multifatorial, ela propicia uma série de consequências essas que são consequências sistêmicas e que a gente observa, por exemplo, que indivíduos com obesidade, eles apresentam ali algumas alterações. Dentre elas, eu quero destacar principalmente algumas que também são influenciadas direto ou indiretamente pela saúde do trato gastrointestinal e também pela influência da microbiota. Então, temos ali alterações aos receptores gustativos, temos disfunções associadas ali ao sistema nervoso central, que modulam e que alteram preferências alimentares, que modificam ali toda a sinalização da transmissão neural desses indivíduos, que influenciam a ação de leptina, que tem ali uma importante influência também sobre a modulação do apetite desses indivíduos. No contexto da saúde hepática, a gente percebe que existe ali alteração importante nesse quadro, né, de funcionamento hepático, onde a gente tem uma resistência à insulina, tem processos inflamatórios mais estimulados do que em indivíduos que não são obesos. A gente tem uma alteração ali de todo esse metabolismo lipídico também, nesse contexto de saúde hepática. Na questão do funcionamento pancreático, a gente tem um favorecimento ao aumento de células beta, e aí a gente também tem uma alteração no funcionamento desse pâncreas, na questão da sinalização também da insulina. O tecido adiposo também, ele tem uma importante alteração, onde a gente tem ali disfunções, né, tanto no contexto de adiponectina, no contexto da ação de leptina, e de forma sistêmica, a gente vai ter, de modo muito importante, várias alterações. Na questão da musculatura, né, esquelética, a gente também tem um quadro onde essa resistência à insulina, que é típica ali do contexto da obesidade, também influencia, levando a um processo inflamatório. E no caso da saúde gastrointestinal, dentre várias alterações que a gente pode observar, que vão levar, inclusive, a sintomas gastrointestinais nesses indivíduos com obesidade, a gente tem, no contexto da microbiota, alterações importantes, tanto na composição quanto na função dessa microbiota intestinal. E uma das principais alterações que a gente começou a conversar quando passou a se estudar mais sobre a influência da microbiota intestinal, era numa das razões ali de dois grandes filos, que são os filos Firmicutes e Bacteroidetes. Hoje a gente conseguiu ir além, né, dessa questão da alteração da proporção dessa razão. A gente sabe que existem algumas características, inclusive, de alterações dessa microbiota obesogênica, e a gente vai conversar mais sobre isso adiante. Bom, quais são os pontos, né, que vão associar a obesidade com a microbiota? A gente já pode começar falando que existem dois grandes pontos que a gente sempre vai considerar quando a gente está discorrendo sobre essa relação de obesidade com microbiota, ou microbiota com obesidade. Então, a gente destaca principalmente o contexto de desequilíbrio desse ecossistema microbiano, que a gente denomina, entre outras coisas, como disbiose, né? E nesse quadro de disbiose, onde eu tenho como uma característica central uma alteração, né, um distúrbio, uma modificação na homeostase da microbiota, eu posso ter três fenômenos diferentes, que geralmente são os mais comuns de acontecer, onde eu tenho, portanto, esse desequilíbrio caracterizado, seja por uma perda de organismos que são considerados benéficos, ali naquele contexto, né, de micro-organismos, seja pelo crescimento excessivo de bactérias, que são consideradas potencialmente nocivas,
seja pela perda da diversidade microbiana, que vai favorecer, entre outras coisas, processos inflamatórios. Então, eu vou perpetuar ali um quadro inflamatório, que já é típico da obesidade, que quando eu tenho ali uma perda da diversidade microbiana por diferentes frentes e mecanismos, eu estimulo ainda mais a inflamação. Um outro ponto importante que linka, que associa a obesidade com a microbiota intestinal é o quadro que a gente conhece de leaky gut. Então, essa alteração do funcionamento da barreira intestinal, caracterizada ali pela alteração da própria permeabilidade, faz com que eu tenha, por diferentes situações, inclusive em função da alteração da composição dessa microbiota intestinal e pelo estímulo, né, dos metabólitos que serão gerados por essa microbiota intestinal, um quadro de manutenção dessa inflamação subclínica crônica, que vai levar ainda mais, não só a dificuldade na perda de peso, se a gente for pensar em emagrecimento, mas vai favorecer uma série de outros desfechos metabólicos que muitas vezes são típicos do quadro de obesidade e que levam ali ao surgimento de comorbidades. Então, eu tenho ali a manutenção de um processo inflamatório e eu tenho, a partir do leaky gut, gatilhado inúmeras vias que vão favorecer ali outras condições clínicas que podem levar a comorbidades. Bom, então, o que sabemos hoje, né? Então, o que a gente sabe hoje em relação à composição da microbiota intestinal é que existe uma distinção, ou seja, existe uma diferença quando comparamos indivíduos considerados obesos, na perspectiva de composição dessa microbiota intestinal, quando comparados com indivíduos não obesos, né, ou considerados, em muitos estudos, como indivíduos magros e saudáveis. E aí, nesse sentido, o que os estudos, né, vêm demonstrando nos últimos anos? Logo no início do século XXI, a gente teve uma série de estudos mostrando a diferença entre a composição da microbiota intestinal entre camundongos magros e obesos, e que, obviamente, depois foram, né, corroborados, foram afirmados em ensaios clínicos randomizados e etc. E aí a gente conseguiu perceber que existia ali, né, um ponto importante de associação, onde a diferença da composição dessa microbiota intestinal estaria afetando esse quadro, né, de obesidade. Bom, então, nesse contexto, o que a gente já tem, né, de evidência científica para afirmar sobre algumas das características dessa chamada microbiota intestinal obesogênica, na perspectiva de composição dessa microbiota intestinal e de algumas características em relação a alguns marcadores, inclusive avaliados, né, no exame de sequenciamento genético do microbioma, a gente tem principalmente uma maior abundância, né, do filo Firmicutes, uma menor proporção ali em relação ao Filobacteroidetes. A gente tem, em muitos quadros de indivíduos com obesidade, principalmente aqueles não tratados, onde não há intervenção de modulação intestinal, uma maior abundância também do Filoproteobactéria, o que contribui ainda mais para o quadro todo inflamatório desse indivíduo. Um outro parâmetro que a gente observa nessa microbiota intestinal obesogênica, em muitos casos, é a menor diversidade microbiana, como eu falei anteriormente para vocês, que é uma das características também, é um dos pontos a serem avaliados num quadro ali, onde se pode se caracterizar como um quadro de disbiose. Um dos pontos é justamente essa questão da diversidade. E essa menor diversidade, ela não é incomum numa microbiota intestinal obesogênica, tá? Além disso, a gente também encontra, né, com uma maior facilidade, nesse contexto aí de uma microbiota intestinal obesogênica, mais espécies de bactérias patogênicas e uma menor presença, uma menor proporção, uma menor colonização de bactérias que são consideradas hoje, por tudo aquilo que a gente já conhece de algumas características de micro-organismos, marcadoras de saúde. Dentre elas, a gente destaca principalmente a menor proporção de bactérias, né, ou do micro-organismo Faencaliobacterium prausnitzis, e também da Akkermansia mucinífera. Então, quando a gente
observa a composição dessa microbiota obesogênica, ela tem ali algumas características, tá? Além disso, tem uma menor abundância também de bactérias produtoras de butirato. A gente sabe que butirato é um ácido graxo de cadeia curta extremamente importante para diferentes vias metabólicas. Uma das principais é que ele é um substrato energético dos próprios colonócitos, estimulando a revitalização do epitélio intestinal, obviamente favorecendo ainda mais o funcionamento de barreira, mas também ele é utilizado e ele é um sinalizador químico para diferentes outras vias que mantêm a homeostase do hospedeiro, tá? E a gente também tem alguma característica interessante, muitas vezes, quando se avalia, né, essa microbiota intestinal obesogênica, que é a maior produção, né, de acetato. Então, a gente sabe que uma das características de uma microbiota intestinal saudável é a produção equilibrada e adequada dos chamados ácidos graxos de cadeia curta. Então, butirato, propionato, acetato são 3 dos principais, não só esses, mas 3 dos principais, e tudo tem que ser produzido de forma equilibrada. No caso do indivíduo com a microbiota alterada, né, essa microbiota com um perfil mais obesogênico, ele tende a ter uma produção mais excessiva de acetato, que mantém ali o processo inflamatório, que compromete, inclusive, o processo inflamatório a nível de saúde hepática. Bom, então, tá claro, né, isso é um dos insights que deve ficar desse nosso momento aqui, que as alterações microbianas que a gente percebe no intestino humano, elas podem sim, de fato, hoje serem consideradas um fator importante que está envolvido na etiopatogênese, né, de várias doenças metabólicas, entre elas no desenvolvimento da obesidade. E que, obviamente, modular de alguma forma esse perfil aí de micro-organismos no nosso trato digestivo pode ajudar a remodelar não só o perfil metabólico desse hospedeiro, mas pode também favorecer ali, né, a manutenção, se a gente for pensar no emagrecimento, a manutenção, um emagrecimento sustentável, um emagrecimento mais saudável, ele se dá a partir também desse remodelamento, não só do perfil metabólico, mas também desse remodelamento dessa microbiota intestinal. Bom, então, vamos falar sobre algumas evidências, né, sobre essa diferença que eu acabei de comentar com vocês entre os indivíduos não obesos saudáveis e indivíduos obesos, em relação não só à composição, que ficou claro que existe ali algumas características que são comumente mais encontradas numa microbiota obesogênica, quando comparada com uma microbiota de um indivíduo não obeso saudável, mas vamos também entender, né, quais são as repercussões ou quais são as alterações que acontecem no funcionamento dessa microbiota intestinal e os seus possíveis desfechos metabólicos, né, reforçando ainda mais a importância do papel efetivo que o intestino tem, da sua microbiota, nessa patogênese da própria obesidade. Então, eu trago aqui um trabalho que ele é claro, né? Essa imagem, inclusive, ela é extremamente didática, porque ela reforça exatamente tudo isso que eu venho introduzindo para vocês, que é esse comparativo, né, entre a microbiota de um indivíduo com obesidade e um indivíduo não obeso, considerado saudável, e a gente percebe ali uma alteração importante na composição, e aí a gente tem aqui principalmente um reforço, né, de uma maior abundância do filo Firmicutes quando o indivíduo é obeso, uma maior proporção, principalmente bactérias gram-negativas, e a ênfase é principalmente em bactérias gram-negativas potencialmente patogênicas, uma redução da diversidade, uma redução da estabilidade desse microbioma intestinal em comparação com o indivíduo que é considerado não obeso, saudável, e essas alterações, elas repercutem, né, repercutem sobre o funcionamento desse epitélio intestinal, e aí um indivíduo com obesidade, quando comparado com um indivíduo não obeso. E aí, gente, só me fala, vocês conseguem ver as setinhas eu apontando, fazendo comparativo? Conseguimos sim. Perfeito. Um indivíduo com obesidade, ele tem, em termos de funcionamento do epitélio intestinal, uma alteração importante na questão da integridade, né, dessa função de barreira. Então, existe um afrouxamento, existe ali por inúmeros mecanismos, mas principalmente pelos metabólitos que são gerados por essa microbiota obesogênica, um favorecimento ao afrouxamento e, em casos mais graves, até o rompimento, né, dessas chamadas
pregas intestinais. Então, os enterócitos, eles ficam ali mais afastados e em casos mais graves, esses enterócitos são, inclusive, destruídos. E eu tenho, portanto, uma ativação de um processo inflamatório exacerbado que muitas vezes é modulado pela liberação exacerbada de LPS, que vem justamente dessas bactérias gram-negativas, potencialmente patogênicas, que liberam esses fragmentozinhos, né? E que esses fragmentozinhos da parede celular dessas bactérias gram-negativas, os LPS, eles atuam como sinalizadores químicos. Esses sinalizadores químicos, eles podem ativar ou inativar vias. No caso deles, eles se ligam ali os Toll-like receptor tipo 4 e vão ativando o processo inflamatório que inicia no intestino, mas repercute de forma sistêmica. E, além de tudo isso, a gente tem ali uma menor garantia de reserva energética, porque além da alteração da produção de butirato, eu tenho uma utilização inadequada da energia que vem dos carboidratos não digeríveis dessa dieta. Então, eles acumulam muito, mas acumulam muito principalmente na forma de gordura, ou estimulando processos inflamatórios no hipotálamo, no tecido hepático, e no tecido muscular. Eu não acumulo, como deveria, esses substratos energéticos. Então, eu tenho uma baixa, né, reserva energética do jeito que deveria ser. E tudo isso, né, essa alteração do funcionamento de barreira intestinal repercute de maneira sistêmica. E aí você observa que uma das características da obesidade é o processo inflamatório subclínico crônico. Sendo crônico, eu tenho algumas variáveis metabólicas que geralmente estão alteradas, principalmente quando esse indivíduo não está em tratamento. Um principal parâmetro metabólico alterado em doenças metabólicas, como é a obesidade, é a resistência à insulina. Então, perceba que quando você tem uma alteração na microbiota intestinal, uma alteração do funcionamento de barreira, você também estimula a manutenção desses desequilíbrios. Então, a microbiota por si, ela já altera o metabolismo glicídico desse indivíduo, isso também favorece o aumento da resistência à insulina, mas quando eu tenho a manutenção de um processo inflamatório, principalmente gatilhado por LPS e de maneira sistêmica mantido, eu tenho a chamada endotoxemia metabólica, que vai favorecer uma série de outros desfechos, vai aumentar ali a alteração do metabolismo lipídico, então eu vou ter alteração em alguns marcadores, como LDL, como triglicerídeo, e eu vou estimular ainda mais vias pró-inflamatórias. Então, eu aumento ainda mais o acúmulo de gordura no tecido adiposo e eu, por um feedback ali, um looping, né, que se mantém, eu mantenho ainda mais o processo inflamatório, garantindo ainda mais que esse indivíduo se mantenha numa resistência à insulina. Ao contrário de todo esse desfecho catastrófico que a gente observa aqui na obesidade, a gente tem aqui, dentro dessa perspectiva de equilíbrio da microbiota intestinal de um indivíduo não obeso saudável, que essa microbiota com as características ali, né, de manutenção ali de uma microbiota mais equilibrada, mantém o funcionamento de barreira intestinal de maneira adequada, o que favorece ali a manutenção ou homeostase de vários parâmetros metabólicos. Bom, esse outro trabalho, ele não é muito diferente em relação a essa questão das alterações da microbiota intestinal, mas eu trouxe ele porque eu acho que ele traz algumas informações interessantes acerca dessa questão da endotoxemia metabólica que eu falei anteriormente, né? Então, aqui a gente tem novamente uma imagem bem ilustrativa que faz esse comparativo da composição da microbiota de um indivíduo com obesidade, só que linka agora com a comorbidade. Então, é um indivíduo obeso, com diabetes, e isso não é incomum, né? Não é incomum, justamente pelo próprio quadro ali inflamatório e os desfechos metabólicos que a gente acabou de discutir. Há um favorecimento para o surgimento de diabetes, há um favorecimento para o surgimento de doença hepática gordurosa não alcoólica, se for o caso, né? Há o surgimento ali de uma série de outras doenças metabólicas associadas, dislipidemia, doenças cardiovasculares, todas elas vão ser favorecidas, né, a partir desse quadro pró-inflamatório que tem ali essas variáveis típicas de alterações metabólicas que podem levar ali
ao surgimento de comorbidades, tá? Gente, vocês estão ouvindo esse barulhinho? Vocês desculpem, eu acho que é alguma coisa do meu computador que está ativando aqui. Bom, esses processos metabólicos que eu acabei de comentar com vocês, que vão ser influenciados por essa composição de microbiota alterada, esse funcionamento de barreira também, eles vão ter impactos em vários órgãos e tecidos alvos, tá? Então, é isso aqui que esse trabalho mostra, tá? Que essas alterações da composição da microbiota, que também tem relação com a alteração da função da microbiota e também tem alteração no funcionamento de barreira, vai favorecer ali o surgimento de uma série de comorbidades e vários eventos metabólicos que vão impactar vários tecidos e órgãos alvos, tá? Então, a gente tem principalmente aqui, nesse trabalho, a relação dessa microbiota também, não só com a obesidade, com diabetes, mas já estimulando ali outras vias que podem levar ao surgimento de outras doenças, inclusive doença hepática. Bom, então, quando a gente pensa na microbiota, né, e nesse contexto de obesidade, quais seriam os principais mecanismos associados, né? O que a gente sabe hoje sobre o potencial dessa microbiota intestinal para, de fato, contribuir para a obesidade? De que maneira a gente poderia discorrer ou simplesmente tentar simplificar quais são os principais mecanismos que associam o potencial dessa microbiota intestinal com o desfecho final da obesidade? Então, a gente pode citar, né, que essa microbiota intestinal, quando alterada, ela também altera a capacidade desse indivíduo obeso em utilizar a energia que vem desses componentes não digeríveis da dieta, e, consequentemente, isso vai influir na produção dos chamados ácidos graxos de cadeia curta. Um outro mecanismo influenciado pela microbiota intestinal e que tende a contribuir de alguma forma com o favorecimento da obesidade são os processos inflamatórios, principalmente estimulados pela chamada translocação de LPS bacteriano e pelo estímulo à endotoxemia metabólica, que é justamente esse processo inflamatório crônico, que é estimulado inicialmente no intestino, gatilhado ali pela maior liberação de LPS, e esse processo de translocação vai fazendo com que esse LPS vá ativando processos inflamatórios em vários órgãos e tecidos alvos, de maneira sistêmica. Outro mecanismo que associa a obesidade, a microbiota, com o desfecho final de obesidade, são justamente as ativações de alguns mecanismos hormonais. Então, ao longo das células intestinais, a gente tem ali os receptores, né, de proteína G, e eles são justamente ativados da forma adequada ou não a partir da produção adequada de ácidos graxos de cadeia curta. A partir do momento que eu tenho alteração na produção desses ácidos graxos de cadeia curta, essa ativação, principalmente da produção, né, dessas células, essa ativação dessas células enteroendócrinas, que garantem principalmente a produção de alguns hormônios que têm um efeito no controle do apetite desse hospedeiro, fica completamente alterada. Então, se eu tenho uma produção alterada de ácidos graxos de cadeia curta, eu já tenho um comprometimento na ativação desses receptores de proteína G, né? GPR41, GPR43 são alguns dos mais estudados, e, obviamente, o indivíduo com uma microbiota obesogênica, ele tem um comprometimento na ativação desses receptores e, consequentemente, na produção de alguns hormônios importantes, como GLP-1, PYY e outras incretinas que vão levar, num desfecho final, ao controle do apetite desse hospedeiro. Então, esse seria um dos mecanismos influenciados pela microbiota. Outro são outros fatores genéticos, né, ou assinaturas epigenéticas. Então, assim, fatores genéticos é aquilo que já vem de influência, de fato, da genética desse indivíduo, e as assinaturas epigenéticas é aquilo que ao longo da vida, a depender desse estilo de vida, ele vai gatilhando, né, ele vai estimulando. E isso também pode fazer com que essa microbiota intestinal leve a desfechos desfavoráveis que favoreçam a obesidade. Outro ponto importante é que a microbiota, a depender da composição, da função dela, ela vai, obviamente, produzir pós-bióticos, ela vai produzir ali seus determinados metabólicos. E tudo isso vai influenciar, né, nessa homeostase do hospedeiro, podendo favorecer ou não esse quadro de obesidade, tá?
Bom, algumas das grandes questões que se mantêm sobre esse assunto são questionamentos que a gente não tem um consenso e não tem uma resposta definitiva, né? Então, ainda se discute, né, se a disbiose pode ser uma das causas da obesidade ou se a disbiose é uma consequência da obesidade. Se discute hoje bastante e, graças a Deus, a gente já tem um bom direcionamento em relação a isso. Como é que se modula a microbiota do indivíduo obeso? Né? Outro questionamento também, que leva a uma linha de estudos, será que os probióticos podem auxiliar na obesidade? Então, essas são algumas das grandes questões que a gente observa na maioria dos trabalhos relacionando aí a microbiota com obesidade. E algumas a gente já tem um direcionamento, outras a gente não tem esse direcionamento tão claro, mas a gente já tem ali algumas informações importantes que vão dando ali um alinhamento, né, em relação ao que a gente pode fazer, inclusive na prática clínica. Tá tudo certo aí, gente? Tudo certo. Bom, todo esse conhecimento atual, ele trouxe, obviamente, novas perspectivas, inclusive de tratamento, né? Então, quando a gente pensa no tratamento da obesidade hoje, nesse contexto de novas perspectivas, levando em consideração o microbioma, e mais especificamente pensando na microbiota obesogênica e possíveis intervenções que a gente eventualmente consiga fazer, a gente hoje pensa no tratamento da obesidade, incluindo intervenções que modulem essa microbiota intestinal e um cuidado mais importante a esse contexto amplo da saúde intestinal, né, de maneira muito mais específica. Então, quando a gente pensa, de fato, nesse tratamento da obesidade, a gente precisa considerar vários pontos. Então, existem alguns pilares do tratamento da obesidade já extremamente consolidados na literatura, e hoje a gente passa a considerar outros, além daqueles já reconhecidamente importantes. A gente sabe que no contexto de tratamento de obesidade é de fundamental importância a gente pensar em intervenções que façam a reposição de micronutrientes, afinal, quando a gente pensa no indivíduo com obesidade, em muitos aspectos esse indivíduo é considerado deficiente, né, com déficits nutricionais importantes e num contexto até de classificação de diagnóstico nutricional, a gente considera esse indivíduo como um indivíduo desnutrido, porque a gente não avalia só na perspectiva, né, de IMC ou de peso corporal, mas sim no contexto também de necessidades nutricionais. Um outro pilar que vem sendo cada vez mais estudado, não só no contexto da obesidade, mas em todo o contexto relacionado à prevenção, ao tratamento de doenças metabólicas, a melhor ali, ao melhor envelhecimento possível, é a qualidade do sono. Outros aspectos do tratamento da obesidade envolvem o controle insulínico, afinal, a gente tem como uma das principais características a resistência à insulina, a inserção de algumas estratégias, né, baseadas ali em uso de fitoquímicos, em antioxidantes pelo próprio quadro inflamatório, o estímulo à biogênese mitocondrial, a gente não discorreu em relação a todas as alterações metabólicas e funcionais da obesidade, porque não seria o foco da aula, mas a gente sabe que no contexto ali de produção de substratos energéticos, a gente tem uma disfunção mitocondrial muito, muito mais relevante em indivíduos com obesidade, quando comparados com indivíduos não obesos saudáveis. Então, a gente precisa estimular, inclusive, essa biogênese mitocondrial, e existe um crosstalk importante da microbiota nesse sentido. Então, quando você modula a microbiota intestinal de um indivíduo, indiretamente você também está favorecendo a biogênese mitocondrial, além de outras intervenções, inclusive nutricionais, para esse fim. E aí, hoje a gente conversa nesses vários pilares de tratamento da obesidade sobre a modulação da microbiota intestinal, e outras intervenções mais pontuais ainda são discutidas, como, por exemplo, a diminuição do glúten, ou a diminuição ou exclusão de uso de adoçantes ou produtos industrializados, mas sempre a gente está conversando no contexto de intervenções que possam modular a inflamação, que levem em consideração a perspectiva também do perfil hormonal, né? Entre esses perfis hormonais, a gente fala principalmente sobre cortisol, e a própria função tireoidiana também são importantes nesses vários pilares do tratamento da obesidade. E aí,
falando desse tratamento, mas agora tentando focar um pouco mais no contexto da modulação intestinal, quais seriam essas ferramentas que a gente poderia considerar para a modulação intestinal? Obviamente que a gente vai ter estratégias nutricionais como a base ali das intervenções para, de fato, remodelar, de fato, influenciar essa microbiota intestinal de maneira mais direta. Então, a gente vai ter diferentes protocolos alimentares, isso envolve diferentes intervenções dietéticas, e aí, nesse contexto de microbiota obesogênica, a gente já tem ali alguns indicativos de padrões dietéticos ou perfis que podem ser interessantes para esse estímulo de uma microbiota mais saudável e que leve, né, a um desfecho, inclusive, não só de desinflamar esse organismo, mas, eventualmente, reduzir esse peso corporal. E aí a gente cita, por exemplo, padrões dietéticos como o próprio padrão da dieta do Mediterrâneo, um padrão mais relacionado à dieta plant-based. A suplementação. Então, a suplementação ela vem como um coadjuvante nesse contexto de modulação intestinal na obesidade, e aí, nesse sentido, a gente vai pensar, né, na suplementação de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, de fibras, eventuais prebióticos que a gente não consiga oferecer através da dieta, simbióticos, posbióticos, probióticos. E a gente tem também, hoje, cada vez mais presente, inclusive, né, na prática clínica, não é uma realidade, não é mais uma utopia, é uma realidade hoje em muitos grandes centros, essa questão do transplante fecal, que é a transferência da microbiota saudável, de um indivíduo saudável para um indivíduo com alguma doença metabólica importante, aonde já se foi feito todo tipo de intervenção e aonde não se pôde ter nenhum sucesso, nenhuma melhoria efetiva. Obviamente que o transplante fecal, ele vem como uma medida mais invasiva, mas cada vez, como eu disse para vocês, vem se tornando uma realidade na prática clínica. Inclusive, só abrindo parêntese, é tanto realidade que hoje, por exemplo, eu tenho parceria com um médico que faz transplante fecal aqui no Brasil, um dos poucos que já fazem transplante fecal, e a gente está montando um curso só sobre isso para desmistificar ainda mais, né, essa conduta, tá? Então, com esse estudo todo que a gente está fazendo para montar o curso, eu posso dizer para vocês que isso já é uma realidade e que um dos quadros ali onde a literatura sugere que poderia, né, ser uma possibilidade de modulação intestinal efetiva, né, um tratamento de modulação intestinal, é a obesidade, por isso que eu citei ele aqui, tá bom? Bom, então, pensando nas ferramentas de modulação intestinal nesse contexto de obesidade, o que a gente tem são principalmente trabalhos, né, estimulando um tratamento dietético que aumente ou que considere o consumo, né, de carboidratos fermentáveis, ou que tenha ali a inserção de algumas estratégias adjuvantes, incluindo, né, a suplementação de probióticos com lactobacilos, bifidobactérias ou outras espécies bacterianas, e todos esses tratamentos dietéticos, né, alguns mais específicos relacionados a esse da obesidade, incluindo essas estratégias adjuvantes com suplementação de probióticos, eles vão melhorar não só essa questão, os trabalhos sugerem, né, que eles podem melhorar não só o peso corporal, podem melhorar não só essa perspectiva de adiposidade, mas eles vão ter um efeito importante em vários parâmetros metabólicos, como o próprio controle glicêmico, a inflamação sistêmica, né, e o próprio controle da ingestão de energia, tá? E aí, antes de eu falar de uma próxima intervenção que eu trouxe adjuvante para a gente discutir um pouquinho mais, deixa eu só ver o horário. Deixa eu deixar uma possibilidade aqui. Acho que seria muito interessante a gente fazer uma parte 2 dessa aula, e aí falando só sobre estratégias de modulação intestinal, para que a gente pudesse discorrer mais sobre dieta, discorrer mais sobre suplementação. Eu trouxe uma parte hoje, obviamente eu tive que escolher, mas eu trouxe uma parte principalmente sobre probiótico, porque isso é uma pergunta muito recorrente para a aula de hoje, mas para a gente discorrer mais sobre as diferentes estratégias de modulação intestinal, seria legal a gente ter uma parte 2. Então, fica a dica aí, Michele está aqui, está ouvindo, e eu fico à disposição também, se vocês quiserem, tá? Uma parte 2 para a gente adentrar mais sobre as estratégias nutricionais de modulação intestinal, que, de fato, isso daria só uma aula, tá? Certo, Michele?
Sim, esse foi o tema da sua mentoria, na verdade, foi um dos temas que gerou mais interesse nos nossos Legal. parceiros, né? Então, eu acho que com certeza a gente pode pensar aí numa parte 2, em algo mais aprofundado. Isso, só de estratégia, só para a gente falar de estratégias nutricionais, porque aí daria só uma aula, né? Eu falei com a Fran disse que tinha que ser 1 hora, olha aí, eu já tô... Não, é muito conteúdo que tem, é muito fácil ficar 2, 3 horas falando só sobre esse assunto. É isso mesmo, dá mais ou menos umas 3 horas, assim, um módulo completo que eu tenho no meu curso, dá umas 3 horas, porque aí é 1h30 só mesmo de estratégia, né? Só de estratégia. Eu trouxe uma boa parte, assim, separei uma coisa bem legal de probiótico, porque eu sei que isso é uma pergunta recorrente, mas eu acredito que para as estratégias específicas, inclusive de base da alimentação e suplementação, realmente tem que ser só uma aula, sabe? Uma aula só de estratégias de modulação intestinal na obesidade. Uma sugestão, tá bom? A gente pode combinar. Fico à disposição de vocês para uma segunda parte. Bom, e aí, gente, esses tratamentos todos que são baseados nessas diferentes intervenções dietéticas, na suplementação, eles trazem essas melhorias, né? E eles, obviamente, impactam não só na questão do peso, mas na questão de vários parâmetros metabólicos. Daí eu trouxe algo que, para mim, é recorrente, né? Os questionamentos em relação ao uso de probióticos, e trouxe para vocês algumas indicações ali de cepas interessantes nesse contexto da modulação intestinal na obesidade, tá? E olha só, essa parte das cepas, como quando a gente traz, né, muitos trabalhos que sugerem efeitos, doses terapêutica de tratamento, fica maçante a gente ficar só detalhando, porque fica parecendo que a gente está só lendo. Então, eu vou pontuar alguns, mas eu quero que vocês entrem no grupo, porque no grupo lá dos materiais, eu separei justamente o material completo, com todos esses trabalhos que eu vou trazer aqui, mas que eu não vou ficar lendo todos eles, e lá tem certinho, né, as doses, o tempo de intervenção, quais foram as cepas. Então, eu vou deixar esse material para vocês no grupo, justamente para que vocês possam utilizá-lo na prática clínica, que eu acho que essa é a finalidade da maioria que está aqui, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de uma das principais intervenções adjuvantes, considerando esse contexto de modulação intestinal na obesidade, que é a utilização de probióticos. Será que a gente tem realmente, né, algumas considerações importantes que a gente possa levar para a prática clínica e que, de fato, façam diferença a partir da suplementação de probiótico? Então, isso que a gente vai conversar mais um pouquinho agora. Bom, só para lembrar, embora eu imagino que a maioria, né, a maioria não, aqui todos são profissionais, né, são parceiros da Biome Hub, todos são profissionais, mas só contextualizando, os probióticos, eles são micro-organismos vivos, liofilizados, que, quando administrados em quantidades que são consideradas adequadas e geralmente doses, né, em torno de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, eles vão conferir benefícios. Esses benefícios podem ser imunológicos ou não imunológicos, vai depender da característica da cepa, à saúde do hospedeiro. Essa é uma das definições que a gente tem, tá? Mas a gente tem outras definições que não reforçam essa questão de doses. E aí, contextualizando um pouco mais, para que a gente possa entrar nessa questão da utilização não dos probióticos e dos seus possíveis efeitos nesse contexto da obesidade, só lembrar que existem 8 efeitos principais que são atribuídos ao uso dos probióticos na microbiota, né? Então, eles têm diferentes mecanismos de competição por nutrientes e prebióticos, mecanismos de bioconversão, mecanismos associados à produção de substratos de crescimento, que auxiliam ali também na manutenção do funcionamento de barreira intestinal. Tem um mecanismo relacionado ao antagonismo direto, isso é interessante, principalmente quando a gente quer ali uma maior defesa contra eventuais patógenos, a exclusão competitiva, que também está nessa linha, o funcionamento de barreira intestinal, né, atuando direto sobre a função de barreira intestinal, a redução do processo inflamatório e a ativação, né, o estímulo ao sistema imunológico. Então, de forma resumida, existem esses 8 efeitos principais atribuídos à ação direta dos probióticos sobre a microbiota intestinal. É claro que a característica de cada micro-organismo vai determinar ali o maior efeito eventual que esse micro-organismo terá.
E pensando nesse sentido, o que a gente tem na literatura quando a gente considera os efeitos do uso de probióticos, principalmente no contexto de obesidade, e aí está muito misturado, porque eles geralmente são doenças associadas, né? Então, obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Quais são os principais efeitos atribuídos ao uso de probióticos nesse contexto? Então, a gente tem principalmente, né, que os probióticos, eles têm ali uma ação, um efeito antihipertensivo. Então, a gente sabe que, pensando no contexto da obesidade, com ou sem comorbidades, é interessante a gente ter esse efeito, né, de regulação da pressão arterial. Então, um efeito antihipertensivo é algo interessante para o indivíduo com obesidade, que já tem ali um favorecimento maior para a ocorrência de doenças cardiovasculares. Alguns probióticos, eles atuam na redução de adipocitocinas, então a gente sabe que tem uma alteração também importante no quadro da obesidade. Então, você reduzir esse marcador é algo que auxilia como um todo, né, o quadro ali inflamatório da obesidade, redução do nível de endotoxinas. Então, pensando na microbiota obesogênica, em todos os metabólitos que são gerados, em todas as endotoxinas que são geradas, ter um efeito como esse também favorece a redução ali de todo o quadro, né, inflamatório modulado ali por uma microbiota obesogênica, entre outras coisas. Tem um efeito interessante na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente sabe que existem alguns probióticos que vão auxiliar, né, na produção, inclusive, né, de butirato, que fica comprometido num quadro ali de doença metabólica. Diminuição dos níveis séricos de proteína C reativa é um dos parâmetros que já foi observado em alguns trabalhos com a utilização de probióticos. Então, obviamente, você reduzir esse marcador, que é um dos marcadores relacionados à inflamação, é interessante. Liberação, um estímulo maior à liberação do hormônio PYY, que é um hormônio que está relacionado ao controle do apetite, está relacionado à saciedade. Esse é um dos hormônios onde a produção, né, fica comprometida justamente pela ativação ineficiente dos receptores de proteína G a nível intestinal. E aí esse controle do apetite, esse controle da saciedade em indivíduos com obesidade fica realmente defasado. Outros mecanismos, redução de ácidos graxos livres no colo e a quantidade desses parâmetros para absorção. Então, existem probióticos que reduzem, né, a liberação desses ácidos livres no colo. Isso é interessante porque isso está alterado no indivíduo com obesidade ou doença metabólica. Redução da produção ou da absorção de toxinas intestinais e a elevação do pH fecal, que também pode acontecer aí justamente porque o indivíduo num quadro, né, de doença metabólica, ele tem ali a alteração na produção desses metabólitos e, obviamente, nesse lume intestinal a gente acaba por ter, dependendo dos metabólitos que estão sendo gerados ali, a alteração desse pH. A liberação, alguns probióticos também estimulam a liberação, né, de GLP-1. Então, isso também melhora ali o metabolismo glicídico, que já tende a ser alterado numa microbiota mais pró-inflamatória, mais obesogênica. A redução da abundância de bactérias gram-negativas e seus derivados. Então, comentamos anteriormente que uma das características que a literatura mostra da microbiota obesogênica é essa abundância, né, essa maior riqueza de bactérias gram-negativas. Então, se eu tenho ali, de alguma forma, uma intervenção que auxilie na redução, né, dessa abundância, isso é interessante, porque isso reduz ali a liberação de LPS, reduz ali a ativação de vias, né, que vão favorecer a resistência à insulina. Então, isso tudo, de certa forma, no contexto de doença metabólica, é interessante. Alguns probióticos, eles têm uma ação direta na melhora da função de barreira intestinal, porque eles acabam por estimular o crescimento, né, de várias criptas intestinais ali. Isso é benéfico e também estimula o crescimento e a diferenciação de vários micro-organismos comensais. E isso, obviamente, reduz a presença de vários micro-organismos que têm um potencial patogênico e, de certa forma, diminui ali a absorção intestinal de LPS, que leva, eventualmente, para a manutenção desse processo inflamatório em diferentes tecidos, inclusive tecido adiposo.
Pensando em alguns dos principais efeitos diretamente relacionados ao possível desfecho do emagrecimento, a gente tem 3 mecanismos principais citados na literatura, nos quais se relaciona a utilização dos probióticos com possíveis benefícios que possam, né, auxiliar ali na melhora do excesso de peso. Então, os probióticos, por terem uma atividade antimicrobiana, um efeito imunomodulador e terem uma eficiência na melhora da função de barreira intestinal, podem, por esses 3 mecanismos, favorecer, de alguma forma, a melhora no excesso de peso, levando, eventualmente, isso quando associado a outras intervenções, a uma possível alteração no peso corporal. Isso é o que alguns trabalhos mostram, mas a gente não pode afirmar que a suplementação de probióticos emagrece. Bom, alguns estudos com suplementação oral com probióticos parece, né, nesse contexto ali de benefícios, né, na melhora do excesso de peso, reduzir as concentrações também de LDL, reduzir as concentrações de colesterol total, melhorar o controle glicêmico, como já falamos anteriormente, e isso por si pode também está associado ali com redução de algumas medidas antropométricas e redução também de alguns marcadores inflamatórios, tá? Como o TNF-alfa e interleucina 6. Bom, e aí fica a grande questão, né? Que é geralmente uma das principais perguntas, e é completamente compreensível. Quais são as cepas a suplementar? Então, eu trouxe algumas, tá? Com base, principalmente em trabalhos em meta-análises ou ensaios clínicos robustos. Então, eu trouxe algumas evidências para a gente deixar aqui para vocês, tá? Lembrando que todas essas sugestões de cepas, né, que eu não vou ler todas que tem aqui, porque são vários trabalhos que eu trouxe, são cepas que eu vou organizar o material e entregar para vocês tudo mastigadinho, com as referências, com as doses, com o tempo, para que vocês possam, de fato, eventualmente reproduzir na prática clínica de vocês, nesse contexto de modulação intestinal, como uma intervenção adjuvante nesse tratamento da obesidade, tá? Daí, gente, nessa sequência de slides, algumas dessas cepas eu já coloquei com a nova nomenclatura. E aí, logo aqui nesse primeiro slide, eu coloquei uma tabelinha, né, com o nome antigo e o nome novo, tá? Então, por exemplo, essa cepa aqui, que é o Limosilactobacillus reuteri, é o antigo Lactobacillus, o antigo Lactobacillus reuteri. Então, assim, algumas dessas tiveram mudanças, né? Alguns lactobacilos tiveram mudanças na nomenclatura, mas eu deixei aqui no slide para vocês e vou entregar, obviamente, no material para vocês lá no grupo, essa sequência de sugestões de cepas, tá? Algumas cepas vocês vão perceber que alguns trabalhos, eles fazem a descrição da estirpe, né? Que seria ali o RGzinho da cepa probiótica, e outros trabalhos não trazem essa descrição, tá bom? E todas essas sugestões, né, como essa Limosilactobacillus reuteri, e aí você vê que tem essa estirpe, que é o DSM 17938. Já tem a outra estirpe, que é a ATCC-PTA, que é o 6475. Então, já é uma outra finalidade, um outro trabalho já avaliou essa outra estirpe e teve ali eventuais efeitos, né? Lactobacillus acidófilos, bifidobactério bífido, lacticasei-bacillus raminosus GG, bifidobactéria animalis subespécie lactis, L. gazeri, dessa estirpe BNR17, e assim vai. Então, para não ficar chato, eu vou citar alguns, e aí vamos lá para a parte que eu acho que é bem interessante, tá? Então, eu trouxe nos 2 primeiros slides por uma questão realmente, pensando na prática clínica, um checklist das principais cepas que eu trouxe para essa aula, tá? E aí, nessa sequência agora que eu vou mostrar, essas cepas aparecem com as suas doses e o tempo de intervenção,
tá bem? Então, vamos falar um pouco mais da influência dessa suplementação desses probióticos que eu acabei de trazer em pessoas com sobrepeso e obesidade, porque os trabalhos que eu vou mostrar a partir de agora são trabalhos que envolvem pessoas com excesso de peso, e aí classificadas em alguns estudos como pessoas com sobrepeso e outras pessoas com obesidade. Nem todos esses trabalhos, quando vocês forem olhar com bastante calma, depois que eu entregar o material para vocês, principalmente dessa parte, vocês vão ver que nem todos os trabalhos eles vão ter como desfecho final a redução do peso corporal, mas a maioria deles vai ter os vários efeitos que eu trouxe para vocês em slides anteriores, relacionados principalmente à melhora do parâmetro metabólico. Bom, e aí não tem como trazer diferente isso, porque eu quis reunir justamente para que vocês depois, com esse material em mãos, consigam ter essas tabelinhas, né? Onde eles mostram o efeito da administração de probióticos, por exemplo, na obesidade, em doença metabólica, em diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. Essa tabelinha se refere a isso, tá? Outras tabelinhas já têm mais relação com sobrepeso e com obesidade. Bom, então, só recapitulando. A gente tem aqui a utilização de Limos e Lactobacillus reuteri, dessa estirpe aqui, GBD 301, foi 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, utilizadas por 12 semanas e que, nesse trabalho, levou a uma redução uma perda de peso, né? Então, nesse trabalho, e aí essas tabelinhas aqui de estudos diferentes, eu trouxe as referências para vocês, tá? Temos aqui a combinação, assim como temos os probióticos, a gente tem alguns trabalhos combinando probióticos com prebiótico, como é esse o caso aqui, que eu tenho ali uma variação de cepas, né, onde todas elas totalizaram 6 bilhões de unidades formadoras de colônia por 8 semanas, e elas foram associadas a FOS. Então, esse seria um simbiótico que, nesse trabalho, mostrou uma alteração na composição corporal dos indivíduos que foram avaliados, um aumento do parâmetro do HDL e colesterol e uma modificação na microbiota intestinal, tá? Temos aqui também Lactobacillus sporogenes, novamente combinado com o prebiótico, e aí a intervenção, né, foi consumido ali na forma de pão, houve uma melhora do perfil lipídico, e tem esse daqui que eu adoro fazer essa piada, que todo mundo que me vê falando de probiótico, que é uma cepa em que a nomenclatura foi modificada em homenagem à minha pessoa, brincadeira, que é o Lactobacillus salivarius, dessa estirpe aqui, ó, UCC 118, 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, 8 semanas, foi capaz de reduzir o LDL, o colesterol total e a glicemia em jejum. Então, percebam que esses trabalhos de administração no contexto da obesidade, diabetes e síndrome metabólica, houve uma melhora, principalmente em parâmetros metabólicos. E aí, essa sequência de outras tabelas que eu trouxe para vocês, trazendo outras possibilidades de cepas únicas, cepas combinadas, ela traz aí a ideia, né, de redução em alguns trabalhos, diminuição do peso, melhora de alguns parâmetros corporais, como a melhora da circunferência da cintura, do quadril, alguns reduziram IMC, etc. Mas a esmagadora maioria sempre traz uma melhora importante em parâmetros metabólicos e alguma alteração no parâmetro corporal, não necessariamente resultado sempre de perda de peso, tá? Então, todas essas cepas que eu trouxe aqui para vocês, elas vão estar organizadas no material que eu vou deixar, porque faz mais sentido olhar com calma isso do que a gente ficar lendo, né, aqui aleatoriamente para vocês, senão vai ficar chato. Mas aqui, olha, esse aqui, L. salivarius, 4 semanas. Então, foi trabalhado aí uma cápsula por dia, de 10 a 9 unidades formadoras de colônia. Uma dose relativamente considerada baixa, né, para muitos outros trabalhos, onde a gente tem uma dose ali geralmente maior do que essa, mas foi suficiente nesse trabalho aqui para diminuir o IMC sem alterações na glicemia, né, e resultados na gravidez. Então, aqui foi um estudo com mulheres no pós-bariátrico, tá? E que queriam, obviamente, engravidar.
Tem vários outros trabalhos que mostram não só, alguns trabalhos, eles mostram não só a suplementação de probiótico, mas eventuais intervenções. Então, a combinação de dieta, né, de dieta com restrição calórica e a combinação de alguma intervenção com algum tipo de probiótico, não só na suplementação por cápsulas, mas inclusive a utilização de alimentos com cepas probióticas ou fortificados com cepas probióticas. É o caso desse primeiro trabalho aqui, que a combinação de uma dieta restritiva, né, com um iogurte fortificado com essas cepas aqui que eu trago para vocês, combinado, inclusive, também com inulina, então acaba que tinha ali uma característica também, né, de simbiótico, por 10 semanas, foi capaz, de reduzir massa de gordura corporal, reduzir circunferência de cintura, percentual de gordura corporal, nível de triglicerídeo, o parâmetro Roma-IR, aumentou HDL, melhorou ali os níveis de vitamina D e etc, tá? Então, acho que vale muito a pena vocês lerem com mais tranquilidade e até baixar essa meta-análise que reúne vários trabalhos. Bom, trouxe para vocês, não para a gente discutir... Que horas são, gente? Pelo amor de Deus. Bom, trouxe para vocês um caso clínico real que foi, na verdade, que teve intervenção e que foi atendido pelo laboratório da Biome Hub. Essa imagem que eu vou trazer do caso clínico para vocês é uma imagem após um mês de tratamento com modulação intestinal, né, com intervenções baseadas na modulação intestinal. Então, eu vou trazer para vocês o que já aconteceu, o que a gente já viu de mudanças e de melhorias nessa microbiota intestinal após um mês de tratamento. Então, é um caso clínico real, que foi atendido, né, que fez o exame no laboratório da Biome Hub. Então, essa imagem aqui, ela é de um caso clínico real, né, e esse caso clínico foi, inclusive, apresentado pela Fernandinha dentro do meu curso, né, o Programa Avançado de Modulação Intestinal, numa mentoria, porque, como somos parceiros, o pessoal da Biome Hub sempre contribui dentro do meu curso também, trazendo esses casos clínicos e a gente discute. Então, esse é um paciente obeso, né, com 59 anos, sem relatos de sintomas, obesidade grau 3, então IMC acima de 40. A intervenção principal, baseada na modulação intestinal, foi uma dieta com características vegetarianas. Então, a gente poderia chamar de uma dieta plant-based, onde houve associação com restrição calórica, e ele teve, obviamente, também a inserção de uma outra intervenção que também tem relação com a modulação intestinal, que está muito associada à questão do estilo de vida, que é a prática de exercício físico. Então, durante um mês ele fez isso, e então foi fazer o exame após esse mês, né, de intervenção baseada em modulação intestinal. E só para simplificar, né, algumas das principais alterações já percebidas no exame, é que, embora esse indivíduo ainda se mantivesse obeso, ele já estava com uma microbiota apresentando um equilíbrio. Então, entre os vários indicadores que são avaliados no exame padrão ouro, como é o caso, né, do exame de sequenciamento genético do microbioma, a gente tem alguns indicadores importantes. E esse indivíduo, né, foi demonstrando, por exemplo, em alguns desses indicadores, analisados no exame probiome, que ele apresentava um equilíbrio já nessa microbiota, uma diversidade adequada em relação a micro-organismos, um equilíbrio entre os filos, uma baixa proporção de micro-organismos com características pró-inflamatórias, e a gente sabe, e eu comentei aqui na aula, que existem alguns marcadores de saúde intestinal. Então, existem alguns micro-organismos que estão associados na literatura como marcadores de saúde metabólica. Dentre esses marcadores, o que chamou a atenção é que, com apenas um mês de intervenção de modulação intestinal, embora ele se mantivesse ainda obeso, esse indivíduo teve enormes melhorias em relação aos parâmetros dessa microbiota intestinal, de modo que além dele ter tido uma diversidade mais adequada e, sobretudo, do ponto de vista de conclusão final desse exame, ele ter uma microbiota considerada em equilíbrio, embora ainda estivesse obeso, a gente teve melhorias, né, significativas na proporção de bactérias e de marcadores importantes, né, Faencalibacterium prausnitzii, bifidobactéria, Roseburia,
Eubacterium rectale foram algumas dessas marcadoras de saúde ali que também foram, de fato, extremamente melhoradas. Então, percebam, embora esse indivíduo ainda estivesse obeso, o fato dele já ter tido uma intervenção ajustada, adequada, baseada em modulação intestinal, já fez uma enorme diferença nessa microbiota. Então, não é porque o indivíduo é obeso que ele vai se manter ali num quadro de alteração dessa microbiota para sempre. O legal da modulação intestinal e da gente entender sobre isso, e é por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento avançado na área de modulação intestinal, como eu gosto de reforçar, né, dentro do meu curso de formação, você tem muito mais propriedade para examinar ali quais são as ferramentas e fazer esse ajuste. Você consegue remodelar a microbiota intestinal. E um exame como esse, do probioma, ele te dá a possibilidade de você ter muita clareza do que mais precisa ser feito, do que precisa ser melhorado. E é muito legal a gente ver resultados como esse, depois de uma boa intervenção feita por um profissional realmente capacitado, que entende do assunto, porque você consegue perceber na prática que mesmo um indivíduo com obesidade, que em tese, né, teria muito mais dificuldade, com um mês, com uma dieta adequada, com uma mudança ali, com uma prática de atividade física, com uma dieta adequada, ele já teve uma melhora muito significativa. E esse resultado, claro que a gente não está discorrendo sobre todos os indicadores, mas esses resultados em particular, eles são muito melhores do que muitos indivíduos que não são obesos, né, e que se julgam saudáveis. Tá? Então, fica a dica aqui para a gente sempre, cada vez mais, investir nesse conhecimento avançado na área de modulação intestinal e associar esse conhecimento, obviamente, com a capacidade de interpretar, né, exames como esse, que também direcionam ainda mais, de forma mais assertiva, a nossa prática clínica. Bom, então, quero deixar uma mensagem para vocês. Deixa eu ver que horas são aqui. Não há como tratar de maneira assertiva, de forma duradoura, a obesidade ou estimular um emagrecimento saudável e sustentável sem aplicar, na prática, intervenções nutricionais e de estilo de vida que tenham esse olhar, né, esse foco para a modulação intestinal, tá? Bom, quero aproveitar para falar para vocês, né, que se vocês quiserem estudar mais sobre isso, de forma mais avançada, eu tenho um curso com mais de 100 horas, que já certificou mais de 3.200 alunos, que é o Programa Avançado de Modulação Intestinal. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse curso, podem acessar o site do curso, está aparecendo aqui para vocês, que é o www.descomplicandointestino.com.br. Inclusive, temos, né, entre os vários professores convidados de mentorias mensais que a gente tem, a Biome Hub traz todo ali o seu know-how de profissionais capacitados para contribuir também com essas mentorias ao vivo, com diferentes temáticas ali, onde a gente discute tudo que é aprendido nas mais de 100 horas gravadas do curso. A gente discute também muito sobre prática clínica com diferentes profissionais. E se você quiser conhecer não só esse meu curso, mas os outros cursos que eu tenho, então tenho o curso de formação e suplementação intestinal, o curso introdutório nessa área de modulação intestinal, curso Low FODMAP Diet na prática, tenho vários outros cursos, você pode entrar em contato, né, com o meu suporte, e aí lá a gente te dá mais informações sobre todos os nossos cursos e todos os nossos produtos, que a gente também tem várias mentorias sobre exames, sobre suplementos, sobre probióticos e livros digitais também. Então, se vocês quiserem saber mais nesse QR Code, vocês são direcionados para o meu suporte. Lá vocês perguntam sobre algum curso, né, sobre algum livro que vocês tenham visto na aula, e a gente vai ter sempre para você que é parceiro da Biome Hub, sempre, a qualquer momento. Não sei qual vai ser o momento que você vai assistir essa gravação, mas entre em contato com o nosso suporte, que a gente sempre tem uma condição especial para cada um de vocês que são parceiros do Laboratório Biome Hub, tá? Então, a gente tem descontos, inclusive, em todos os nossos produtos, para vocês que podem chegar até 60%. Então, dependendo do produto, dependendo do livro, dependendo do curso que vocês se interessem, a gente tem alguns descontos que chegam até 60% de desconto para vocês que são parceiros da Biome Hub. Então, é só entrar em contato com o nosso suporte, né, falar que é parceiro da Biome Hub, que a gente vai ter uma linha de oferta diferenciada para vocês, tá certo?
Então, quero agradecer demais, fico à disposição, desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas o tema realmente ele é extenso, mas eu tentei simplificar e trazer os principais pontos que desse de fato para a gente já consolidar esse conhecimento, né, da relação da microbiota com a obesidade, e fica aqui, né, a minha disponibilidade para uma segunda parte dessa aula, onde a gente possa focar principalmente nas estratégias de modulação intestinal, baseada ali na dieta e na suplementação, como eu faço dentro do meu curso, tá bom? Muito obrigada, gente. Vou deixar aqui no chat agora que eu vou tirar a apresentação, eu vou deixar o link para vocês irem para o grupo VIP, onde eu vou deixar os materiais complementares para vocês, certo? Deixa eu voltar aqui para enxergar todo mundo. Nossa, Igi, que aula maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Antes da gente continuar, de eu agradecer oficialmente, né, essa palestra incrível, eu vou abrir primeiro para quem está assistindo aí tirar suas dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interagir, podem abrir o microfone aí e a gente bate um papo. Rapidinho, eu já parei de parar a apresentação aqui, tá? Eu já parei? Já. Não tá mais é que eu vou abrir o meu WhatsApp para poder mandar o link para vocês no chat, onde eu vou deixar o material. Na verdade, tem alguma coisa que você está projetando ainda, mas não é mais a sua tela. É uma imagem meio borrada. Eu já percebi. Deixa eu ver, parou agora? Agora saiu. Agora saiu. Gente, fico à disposição. Então, a gente tem uma primeira pergunta aqui da Julieta, muito obrigada. Ela quer saber quais são as bactérias que mais produzem acetato. Beleza. A gente tem a produção aumentada de acetato, principalmente relacionada ao aumento do filo de proteobactérias. Então, assim, pensando de forma, né, em termos de filo, todas as bactérias que estejam ali inseridas nesse contexto aumentado de proteobactérias podem elevar a produção de acetato, principalmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Ligiane, parabéns, a aula foi sensacional, viu? Obrigada aí pela disponibilidade. Obrigada, Lilian. Agora que eu estou enxergando vocês, gente, eu sou muito perdida no Meet. Perdão, eu vou ficar muito expert nisso numa próxima. E obrigada por compartilhar o conhecimento. A minha dúvida é o seguinte, eu vi ali no slide que você colocou o tempo que houve o consumo desse probiótico, né? 12 semanas, 8 semanas. Isso, varia muito. O uso prolongado do probiótico ou não? Deixa eu te falar, isso também é uma pergunta muito recorrente, então eu consigo responder com tranquilidade. O uso prolongado do probiótico na obesidade, a gente não tem nenhum trabalho sugerindo alguma complicação, porque a maioria dos trabalhos que a gente tem, no máximo, eles chegam a 1 ano, só que esses trabalhos que chegam a 1 ano de intervenção, eles têm o washout, eles têm momentos de parada, então é meio que rotacionado, eles totalizam a intervenção de 1 ano, mas se você for ler o trabalho, eles têm pausas, sabe? Tem tempo que tira e que volta a intervenção, mas quando eles contam todo o período, né, de suplementação, eles consideram 1 ano. Então, assim, de forma prática, o ideal é a gente estar alinhado a esses trabalhos, né? O tempo máximo de utilização até um washout, até uma parada, e a maioria deles ali varia bastante. Então, a gente tem trabalhos, esses que eu trouxe para vocês, eu acho que o menor trabalho de intervenção, se eu não me engano, e vocês vão ter acesso no grupo aí, eu posso estar errando agora, mas eu acho que é 4 semanas. 4 semanas. E aí a gente tem o uso mais prolongado que a gente vai ter nesses trabalhos que eu trouxe para vocês, eu acredito que seja de 4 meses. Posso estar enganada, mas quando eu mandar o material, vocês vão ver lá os trabalhos, e aí vocês podem ver o máximo, né, de tempo. Mas, de maneira geral, esses trabalhos que dizem que fizeram 1 ano, eles têm pausas, sabe? Não é 1 ano de verdade. E só mais uma pergunta, doutora Ligiane. Os benefícios se mantêm quando a gente para o consumo do probiótico apenas com os bons hábitos, alimentação, exercício?
Perfeito, Lilian. Olha só, uma das características dos probióticos é colonizar temporariamente aquela microbiota, tá? Então, todos os efeitos imunológicos e não imunológicos que são atribuídos aos probióticos e que têm ali diferentes fins, né? Como eu falei para vocês, existem diferentes efeitos associados à obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Esses efeitos, eles são estimulados no período que você utiliza a suplementação. Beleza? Se você não tem outras bases de intervenções para manter esses outros efeitos, principalmente melhorias de padrões metabólicos, se você para de intervir com probiótico, esses efeitos também eles vão, de certa forma, cessar, porque o estímulo vem dessa suplementação. Entendeu, Lilian? Entendi, mas aí no caso, se a pessoa mudar os hábitos, como alimentação... Ah, sim, desculpa, você fez a segunda parte da pergunta. Não Perdão. tem benefício? Não, eu já Perdão, entendi. Perdão. É que você completou, você perguntou se é mantido os efeitos. Perdão, é que eu estou aqui querendo olhar para o chat e, ao mesmo tempo, pegar o link para mandar para vocês. Então, se as pessoas têm a mudança dos hábitos, né, do estilo de vida, e isso inclui ali uma melhoria eventual no padrão da dieta, né, eventual prática de atividade física, manejo do estresse, etc. A melhoria no estilo de vida, obviamente, mantém todos os eventuais efeitos positivos que foram potencializados com a utilização em tempo oportuno do probiótico, tá? Obviamente que a base de qualquer benefício no longo prazo na modulação da microbiota intestinal, ela não vem de intervenções pontuais, como a suplementação de probiótico. Ela vem de mudanças sustentáveis do estilo de vida, incluindo principalmente, logo de cara, a mudança no padrão dietético. Então, de nada adianta você suplementar com um melhor blend ali de probióticos se você não muda a base nem um pouco, porque a maioria desses trabalhos, embora eles não citem, né, em todos os trabalhos as intervenções, houve ali um ajuste no estilo de vida da amostra estudada. Ninguém ficou, tipo assim, tô louco, sabe? Vou para o estudo suplementar probiótico. Não, houve uma série de critérios, né, para a seleção e uma série de ajustes. Esses também são interferentes importantes, que embora não sejam descritos com todo, né, com toda, vamos dizer assim, com todo o holofote no trabalho, a gente que lê com uma visão mais crítica sabe que houve ali uma padronização, né, dos grupos que foram suplementados e tudo mais, que participaram do estudo. Logo, houve sim, né, de alguma forma, uma melhoria no estilo de vida desses grupos, para que eles pudessem também participar dessa intervenção com suplementação de probiótico. Então, o fato é, mudar o estilo de vida, melhorar a dieta é a base. Isso já vai levar a todos os benefícios que a gente observa de forma sustentável nesse contexto de modulação da microbiota. Obviamente que você trabalhar com suplementação ou outras intervenções, como suplementação de probióticos em particular, pode potencializar ou até mesmo acelerar esses benefícios, esses ganhos, mas você só consegue realmente ter esses benefícios de forma sustentável se você muda o estilo de vida, se você muda a dieta. Então, essas intervenções todas, né, suplementação de probiótico, de vitaminas, minerais, fitoquímicos, eles são intervenções que melhoram ainda mais os resultados que você já eventualmente está estimulando a partir dessa mudança de estilo de vida. Consegui esclarecer, porque eu estava aqui e realmente não completei a resposta. Sim, doutora, obrigada. Eu posso fazer uma terceira pergunta? Fica à vontade, Lilian. Já em relação ao transplante fecal... Ah, maravilhoso. Pode perguntar. A minha dúvida é a seguinte: tem um critério, ou é indicado a todos, ou é específico para um adoecimento que já se tentou de tudo? E Perfeito. Você pode explicar como é feito esse transplante? Porque, assim, Perfeito. É cápsula, é transfusão, o que é isso? Existem, assim, pode ser cápsula. A gente, na verdade, o que acontece? Você já deve entender mais ou menos como é feita a colonoscopia, né? Sim. Perfeito. Então, pode ser feito por sonda, num contexto ali de colonoscopia, ali você pode transferir a microbiota de um indivíduo saudável para um indivíduo
adoecido. Você falou dos critérios, né? Sim, existem vários critérios, afinal, é considerado um método não invasivo. Já é feito aqui no Brasil, existem alguns médicos que já fazem, inclusive um dos médicos que fazem é o meu parceiro, que a gente está montando esse curso, né, de transplante fecal, e a gente está justamente nesse momento de estudo e de busca de trabalhos na literatura. A gente não tem ainda um monte de trabalho nessa área, mas o que a gente já tem é o seguinte, que as doenças metabólicas, de modo geral, que não foram beneficiadas por nenhum outro tipo de intervenção, em tese, poderiam ser consideradas também para uma eventual, né, transferência dessa microbiota intestinal saudável para esses indivíduos que são acometidos dessas doenças metabólicas. Mas aonde se faz principalmente esse transplante fecal, aonde se faz, não, em que condição se faz principalmente esse transplante fecal, é principalmente nesses quadros que tem relação ali, né, com a infecção por Clostridium difficile, que nem é mais esse nome que a gente dá, mas eu estou falando aqui só para vocês associarem, né, o micro-organismo, porque, de fato, a gente conhece mais ele assim. Então, principalmente por esse tipo de infecção, onde, de fato, já se foi feito todo tipo de intervenção e não houve nenhuma melhoria significativa. E aí, pensa-se nesse contexto. Obviamente, algo analisado por uma junta médica, e então você tem que ter ali vários critérios, né, para que você possa ser elencado. Agora, em estudo você pode ser considerado ali um potencial doador. Já existe aqui no Brasil a formação de bancos, né, de transplante fecal, então já tem pessoas que já vão entrar ali nesse escopo ali para poder serem possíveis doadores, né, dessa microbiota saudável. Então, existem vários critérios, tanto para que você possa, né, ser um potencial caso, né, para o transplante fecal, como um possível doador também. Mas isso ainda é bastante, eu não vou dizer novo, mas isso ainda é bastante, a gente ainda está, de certa forma, na prática clínica, entendendo como é que vai ser feito isso de forma mais frequente nesse universo aí de clínica. Mas isso já é feito, como eu falei, alguns médicos já fazem aqui no Brasil, e exatamente por ser algo bastante novo, né, nesse sentido, na prática clínica de forma mais frequente, é que a gente resolveu fazer esse curso para que a gente esclareça, né, em relação a essa parte dos critérios de seleção, procedimento, riscos, benefícios, e quais são os lugares aqui no Brasil, né, que a gente já tem isso como uma prática. Aí fica de olho, Lilian, quando a gente lançar o curso, porque eu estou fazendo junto com o médico, né? O médico que na prática está trabalhando já com transplante fecal. Sensacional, obrigada, doutora. De nada. Gente, rapidinho, antes de uma próxima pergunta, deixa eu ver aqui se eu acerto. Eu vou colocar aqui no chat, aí vocês falam se eu conseguir, o link do grupo, onde eu vou colocar os materiais, tá bom? Pode perguntar mais coisas aí. Só porque... Tá, vê aí se foi. Foi sim, Lígia. Maravilha. Aí, nesse grupo, o que eu vou colocar? Vou colocar a apostila que o pessoal da equipe fez. Vou colocar um mapa mental só da parte dos probióticos, mas, obviamente, que nesse grupo a gente vai colocar um material com todos esses trabalhos dos probióticos para vocês olharem com mais tranquilidade, dose, tempo de intervenção. Fica melhor, né, do que nos slides fica muito chato ficar só lendo, né, falando, por isso que eu pontuei só alguns, tá bom? E aí vou deixar uns artigos também, tá? Queria complementar ali, na verdade, um pouquinho mais sobre a relação do exame, dos probióticos. Você falou, eu acho que você conseguiu trazer de maneira bem clara o quão complexo é, né? O quão a gente não pode olhar só para a obesidade e pensar que é um aporte calórico maior do que o gasto, e basicamente é só isso que a gente tem que olhar. E então deixa claro assim, o quão difícil o quão complexo é a obesidade e o quão difícil é tratar a obesidade também, né? Então, por mais ali que a gente tenha esses protocolos, essas indicações de probióticos, a gente consegue fazer essa modulação de microbiota até de maneira relativamente separada da indicação de probióticos, porque os próprios estudos, quando fizeram, né, a segmentação de grupos e o tratamento, eles não avaliaram a microbiota.
Exato, então, assim, exato. É uma avaliação de contexto clínico. Existiu uma melhora de contexto clínico. Qual o impacto que aquilo vai gerar na microbiota? Não necessariamente Não esses necessariamente estudos você sabe. avaliaram. São pouquíssimos, falou tudo. Nesses que eu trouxe, eu nem citei, eu podia ter citado isso, mas era tanta coisa que eu queria pontuar a questão da melhora clínica, de fato. E não deixar essa ideia que algumas pessoas têm que os probióticos emagrecem. A gente não pode afirmar isso. E aí, o que acontece? Muitos trabalhos, isso que a Mi falou, quando vocês forem olhar o material, esses trabalhos, pelo menos que eu separei, a maioria não avaliou a microbiota, né? Foi uma perspectiva de parâmetros clínicos que foram melhorados. Então, faz toda a diferença você também ter esses resultados para você analisar de uma forma mais ampla, né, o que aconteceu. Isso, porque é uma dúvida bem recorrente de muitos profissionais que usam o exame, que fazem, na verdade, a análise, que eles esperam, né? O paciente não tem bífido, então o exame vai me indicar, com o exame eu vou conseguir ter um direcionamento. Essa é a cepa de bífido que o meu paciente precisa usar. Mas a maioria dos estudos que fazem análise de probiótico, eles estão analisando o contexto clínico. São poucos os estudos que analisam o perfil de microbiota antes e após a intervenção com probióticos. Total, então, assim, até para ajudar os parceiros, vocês já devem ter recebido, né? A gente montou aquele guia de modulação, levantando aí quais parâmetros alteram determinadas taxonomias, as taxonomias relevantes, mas principalmente em relação a alimentos, né? Sim. E a gente fez a revisão da literatura agora também, montando esse mesmo guia no contexto de probióticos. Quais estudos que avaliaram antes e depois a microbiota, antes e depois a intervenção, avaliaram a microbiota? Então, eu vou conseguir dizer para vocês, se o seu paciente ele precisa aumentar a diversidade, existe alguma cepa de probiótico que foi, melhor. Que demonstrou um aumento de microbiota? Claro, tem toda a indicação clínica daquele tratamento, né? Mas que aí vocês precisam aí montar esse quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Eu adoro falar isso. É isso mesmo, Mi. Assim, a gente tenta descomplicar ao máximo, né? Trazendo essas informações um pouco mais compiladas, direcionadas, mas ainda assim não tem como a gente não ter que parar para pensar e montar o quebra-cabeça do paciente, porque cada ser humano é único, né? Então, isso que a gente traz é um panorama mais geral. Esses guias de vocês são maravilhosos, mas isso não é um copia e cole, não é uma receita que dá para todo mundo. Não é algo que necessariamente isso dá para aplicar para todo mundo, porque como você falou, você começou a aula falando, a gente espera que os pacientes com obesidade, eles tenham diminuição de bactérias benéficas, aumento de bactérias pró-inflamatórias. E você terminou a aula mostrando que completamente o contrário. Então, assim, exato, mas é justamente para mostrar que, assim, a gente tem uma tendência, mas nem todo mundo vai ter a mesma microbiota, até porque a gente nem tem assinatura, né, para obesidade. Então, no caso aí, a gente tem que realmente examinar cada caso e não ficar com essa ideia de que todo indivíduo com obesidade vai estar com tudo alterado daquele jeito. Isso, achar que estou tratando o paciente com obesidade, nossa, então meu paciente vai ter 20% de protobactéria, porque é o que a literatura diz. Mas, na verdade, não é bem assim. Às vezes, a gente consegue encontrar pacientes com obesidade que têm um perfil de microbiota, como você falou, muito mais equilibrado do que pacientes não obesos que têm uma alimentação muito pior, né? Então, o exame ele vem nesse contexto para conseguir associar, né? Assessorar vocês a identificar, esse meu paciente, ele tem realmente uma alteração de microbiota, que eu preciso modular a microbiota, ou ele não tem nenhuma alteração de microbiota? Será que no futuro aí, né, quando tiver transplante, será que esse meu paciente, ele realmente necessita de um transplante de microbiota fecal, ou ele tem um perfil já condizente com um paciente não obeso? Então, assim, a gente tem uma associação, né, dessas duas ferramentas, das condutas que já foram descritas. E é isso que é maravilhoso, Mi. A gente assim, a gente tem que buscar o conhecimento teórico sempre para contextualizar tudo, mas a gente tem que trazer sempre para a prática clínica, observando essas questões, né? E quando você tem ali exames que favorecem você enxergar, pelo menos eu vejo sempre assim, a gente fala, é a fotografia do que está acontecendo ali com aquela microbiota do meu paciente, maravilha, se eu sei interpretar isso,
eu consigo ser mais assertiva, o meu tempo ali para testar coisas, ele é reduzido, porque se eu sei interpretar, eu vou ali direcionar as condutas, né? E quem ganha é o paciente, porque a gente consegue claramente, né, ser muito mais assertivo, de fato, nas condutas, né? Sim. Nossa, ótima discussão, ótima aula e ótima discussão aí depois. Deixar aberto aqui para se mais alguém tiver alguma pergunta. Eu dei uma conferida ali nas perguntas que foram enviadas na inscrição, mas você respondeu basicamente tudo durante a aula. Ai, tá bom! Que bom, que bom. Que bom. Se mais alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, gente. Bárbara tá tranquilíssima com o pai. Gente, tô vendo mais alunas minhas aqui, olha que legal. Pessoal que já sabe como é, Bárbara, quando já me quer, ela entra e ela fala mesmo pra gente parar com a mentoria, que ela diz assim, mãe, vamos ficar juntas? E aí, até agora, ela tá de boa ali com o pai. Vamos fazer o seguinte, Lígia, então, acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas. Eu vou encerrar depois essa gravação e vou mandar por e-mail para vocês a gravação dessa mentoria. Vai ter lá na gravação daí o QR Code, né, para vocês acessarem também, para receber esses outros materiais. Sim. E aí a gente volta a conversar sobre essa mentoria avançada aí. Só de estratégias. Mas eu acho que fica bom sim, Mi, porque é a carga horária mesmo, precisa de mais carga horária para a gente só falar de estratégias. Acho que vai ficar bom. Se vocês quiserem, a gente combina uma data e dá tudo certo. Eu acho que vai ficar bem legal, que aí fica 2 partes, eu acho, né? Sim, bom. Eu acho que eu vou encerrar, então. A gente já está aí há bastante tempo falando de microbiota intestinal e obesidade. Conseguimos, acho que, dar uma pincelada por tudo, né, Lígia? Eu agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade, tanto para participar da gente na live, como participar da mentoria. Você sabe que a gente está aí disponível para auxiliar com seus alunos e você auxiliar com o seu conhecimento, com os nossos parceiros. Eu acho que é muito importante aí essa troca, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo que é novo, a gente está meio que no limite do conhecimento, então quanto mais a gente puder trocar informação e trocar essas experiências, é muito válido, tanto para a prática clínica dos profissionais, como para a nossa experiência também, né, como para entender como que a gente pode ajudar ainda mais com vocês com o exame de microbiota intestinal. E eu quero só saber uma coisa, Michele, antes da gente encerrar, quero tirar uma foto, quem puder abrir a câmera, eu gosto de fazer isso para a gente registrar que a gente estava aqui. Vou já fazer uns stories aqui, vocês me permitem? Quem estiver podendo abrir a câmera, que não estiver de pijama, puder aparecer, vai ser ótimo para a gente registrar. Gente, acabei de finalizar uma super mentoria com essas pessoas maravilhosas aqui, super antenadas, assim, se capacitando ainda mais na área de modulação intestinal, para meu querido parceiro aí, Laboratório Biome Hub. Falamos sobre microbiota e obesidade. Gente, vocês gostaram da mentoria? O que vocês acharam? Coloca aqui para mim. Olha aí, gostaram? A gente já está combinando aqui uma parte 2, mais avançada ainda, para a gente estar conversando um pouco mais sobre esse tema. Quero agradecer mais uma vez a possibilidade. Espero que a gente se encontre em breve. Fica um beijo grande aí para cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Mi. Obrigada, Biome Hub. Obrigada, pessoal. Imagina. Boa noite, gente. Até a próxima. Beijo. Estava vendo aqui os feedbacks de vocês. Muito obrigada. É muito bom. Ai, ó, Jaque é minha aluna. Jaque é minha aluna. Né? Acabei de ver a Jaque aqui. Jaque é minha aluna. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, Obrigadão. tá? Boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.